E eu já de cara estou falando, não para você comprar o que eu estou falando, eu estou falando o que eu estou comprando, tá entendendo? Eu nunca falo compre, compre, não, eu falo, eu estou comprando. Se você achar que a minha trajetória, a minha postura é de efetuar compras positivas, então vamos junto, tá correto? Eu queria aproveitar, já que o senhor está na tela e depois eu passo para o... Bom, eu vou passar então direto para o doutor Lírio e depois você responde um pouquinho, Barsi, por favor. Doutor Lírio, um tema que acaba sempre aparecendo e principalmente gerando dúvidas em relação às pessoas que começaram a investir ou começaram no mercado recentemente é a questão da diversificação versus a concentração, né? O senhor mesmo estava falando lá no início que em um dado momento lá que o senhor estava começando, o senhor investiu em Varig e Sharp, ou seja, concentrou em 2 empresas, aí depois acabou não dando muito certo, depois o senhor foi concentrar em Eletrobras praticamente todo o patrimônio que tinha naquele momento. O que eu gostaria de entender... eu me lembro também, doutor Parisotto, que o senhor falou uma vez que o senhor não consegue imaginar uma carteira com mais de 12 empresas. Uma por mês, no máximo, está de bom tamanho. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A concentração versus diversificação, principalmente por conta daquelas pessoas que começam no mercado e já querem pulverizar demais. E isso a gente entende que é um dos maiores erros que a pessoa pode cometer. Sensacional a tua pergunta, Felipe. Você me dá a oportunidade aqui de expor exatamente como eu penso. Eu falo em 12 ações porque eu não tenho a personalidade suficiente para investir em uma só. Porque no final do ano, o que faz a diferença de 10, 12 ações, que eu nunca passei disso, são 2, 3 que carregam o resultado das outras, né? Então, me falta personalidade para escolher uma, não é? Então, na verdade, pouca concentração, né? E para quem está começando, tem 2 formas de investir em ações. Todo mundo sabe, mas sempre é bom lembrar. Ou compra as ações diretamente, ou então vai através de um fundo que tem a taxa de gestão baixa. Olhe a taxa de gestão, porque essa também parafraseando o Barsi, é uma perda certa, né? Comprar 2,20 é um absurdo, acho um absurdo isso. No máximo, 0,5% de gestão e 10% de performance, e olha lá, tá certo? Mas quando eu acho que todo mundo gostaria de saber as famosas dicas quentes, né? Em primeiro lugar, que não existe dica quente, né? Existe uma perspectiva de negócios, né? Então, um cara que quisesse começar uma carteira própria, sem ser via um fundo, eu sugiro que ele escolha uma empresa ou 2 elétricas, que ele escolha uma empresa na siderurgia, uma na petroquímica, eventualmente no petróleo, uma mineradora. Então, essas empresas, né? Vamos lá, nas elétricas, depois o Barsi pode complementar a informação, mas eu sugiro veementemente uma Transmissão Paulista e uma Taesa, né? Que são privadas. Estatal está aparecendo aí uma boa opção também na Copel, eventualmente na CEMIG, né? Nas elétricas. Nas siderúrgicas todas são boas, né? Temos aí a Gerdau, temos em Minas, tem a CSN, eu colocaria junto com siderurgia a Vale, que é mineradora, que é derivado, né? Então, escolhe 2 aí. Acho que a Vale não poderia ficar fora, não é? Banco, escolhe um banco, 1 ou 2 eventualmente. Tem bancos bons aí, sabe? Um pouco sempre caros, né? Está sempre meio sempre meio promocional o preço do Banco do Brasil, mas tem outros bons também. Então vamos lá, siderurgia, mineração, petroquímica, né? Petroquímica tem infelizmente muito poucas empresas, né? Eu colocaria petróleo e petroquímica no mesmo cesto, né? E ali Petrobras é uma empresa importante, tem lá seus probleminhas de gestão, mas como dizia o velho Rockefeller, há mais de 100 anos atrás, continua válido. A melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo. A segunda, bem gerida. A segunda é uma empresa de petróleo mal gerida. Não sei, a Petrobras deve estar no meio dos 2 aí, sabe? Mas lembrando, por exemplo, que o ano passado, se nós colocarmos a Vale e a Petrobras, é uma coisa absurda o monstro que essas empresas são. O ano passado foram distribuídos
280 bilhões de reais. Entendeu? Todas as empresas juntas. Todo o conjunto de empresas, foi esse o valor que foi distribuído. A Vale e a Petrobras sozinhas distribuíram 160. Então, 60% dos dividendos distribuídos no ano passado foi dessas duas gigantes. Então, acho dificilmente as pessoas vão errar se entrar nessas empresas. Então, eu citei algumas aí, seguramente o Barsi tem lá a celulose, que é excelente, enfim, o Barsi tem uma carteira. Nós não temos exatamente as mesmas ações, mas o tempo mostra que tem várias maneiras do caminho do céu e muito mais maneiras para o inferno, né? Então, existem sim maneiras de cada qual gerir os seus investimentos de forma, não precisa ser exatamente as mesmas empresas, mas no final do dia o que a gente procura são empresas com histórico, com solidez e com para casar e de preferência, né, quando a gente se for, que os nossos descendentes possam continuar a usufruir daquilo que nós vamos deixar, porque gastar em vida não tem como, né? Não há jeito. O Barsi ainda está andando de metrô, imagina. Andava. Agora eu estou estudando para comprar um metrô próprio, que é para ter exclusividade. Mas andar de metrô... O Barsi andava de metrô, porque depois de 60 anos não cobra mais a passagem, né? Também, mas era mais uma recomendação médica, que ainda continua, porque o médico sempre me pediu que eu me exercitasse, andasse o máximo possível, e de carro você acaba não andando, né? Você acaba indo até a padaria a 2 quadras, e hoje não, hoje eu procuro desenvolver, já desenvolvi com mais intensidade, mas na razão direta que a gente começa a ficar exposto, a gente começa a ficar preocupado, em aparecer, porque onde eu vou, o senhor é o Márcio, posso tirar uma fotografia? Pode. Quer dizer, você começa a ficar conhecido demais, então isso acaba sendo prejudicial para a própria segurança da pessoa. Mas eu complementaria ao Lírio dizendo o seguinte, no início dos meus estudos, quando eu criei aquele projeto, Ações Garantem o Futuro, eu imaginei o seguinte, eu quero uma carteira de renda mensal. Ótimo. Para mim ter uma carteira de renda mensal, no mínimo eu tenho que ter 12 empresas. Ou então, eu tenho que ter 12 empresas que pagam um dividendo por ano. Ou então, eu tenho que ter 6 empresas que paguem 2 dividendos por ano. Ou então, e assim sucessivamente. Até uma que possa pagar dividendo mensal, tá correto? Que não é o caso aqui. Então, o que acontece? Eu acho que eu fui formando o meu patrimônio com essa convicção de que eu procurava comprar sempre aquilo que eu interpretava ser o melhor. Porque se você pegar um recurso e distribuir entre muitas empresas, você vai acabar comprando algumas boas e outras más. Então, o importante é você perenizar a sua investida, a sua aplicação, sempre em empresas que tenham uma perenidade e que essa perenidade, então, caminhem para uma sustentabilidade. Eu diria o seguinte, sempre haverão empresas que poderão estar nos apresentando projetos futuristas. Recentemente, eu estive analisando, por exemplo, uma empresa novíssima no mercado, que se chama Auren. Essa empresa Auren, ela é o produto da fusão da Votorantim Energia com a CESP. Então, eles hoje têm um projeto, não é isso? Que eu diria um projeto extremamente assim, audacioso, no sentido de investir em novas matrizes energéticas, eólica, solar, está entendendo? Então, essas coisas é que a gente tem que procurar examinar. A carteira ela vai se solidificando, ela vai se complementando, ela vai se consagrando, na razão direta que você recebe o dividendo e na hora de receber o dividendo, se o papel do qual você recebeu o dividendo, ele já não é mais uma opção, então aí você vai para uma segunda opção até chegar na 12ª, tá correto? Quer dizer, eu também interpreto isso. Desde o princípio, quando eu analisei que para mim ter uma carteira mensal
eu preciso de ter no mínimo 12 recebimentos mensais, é isso que me levou a fazer mais a concentração do que a pulverização, que é o que eu recomendo. E eu recomendo também o seguinte: o importante é você sempre acreditar em patrimônios físicos. Se você fica acreditando em patrimônios intelectuais, você acaba perdendo a noção, você acaba perdendo a base de você avaliar um projeto, tá certo? Então, existem aí novas empresas, novos projetos. Eu citei a Auriga assim como exemplo, mas nós temos aí uma outra empresa também que agora passou a ter um projeto novo que se chama Vibra. A Vibra nada mais é do que os postos Petrobras, não é isso? Mas a Comerc, que foi comprada para poder fazer o quê? Não para gerar energia, nem para transmitir energia e nem para distribuir energia, e sim para comercializar energia. E eu acredito que esse fator, que já está há algum tempo no mercado e vem se consolidando de forma expressiva, que ele possa ser um bom resultado. Está correto? E outro papel que também eu interpreto, que ele já teve uma trajetória extraordinariamente positiva, e também está na área de energia, que é a Cosan, tá certo? Que ela tem as suas usinas, as usinas de açúcar e álcool, ela tem a Rumo, que é uma transportadora ferroviária, recém-adquirida mais ou menos uns 2 anos, na América Latina Logística. Eles recentemente fizeram uma aquisição. Recentemente não, já faz algum tempo eles compraram o terminal sucro-alcooleiro do Porto de Santos. Então, eles têm o quê? Eles têm a geração do combustível, o transporte do combustível, a distribuição do combustível, que agora eles se uniram através de uma parceria com a Cosan, se uniu com a Shell, não é isso? Então, onde vocês estejam num posto de gasolina, vocês vão ver Cosan. Então, investir nesses empreendimentos, onde a gente deve pensar, deve não, eu penso da seguinte maneira: ao invés de eu ter um posto de gasolina, eu prefiro ter uma pequena participação de 8.000 postos, tá certo? Que é o que tem mais ou menos a Petrobras. E é o que tem mais ou menos a Shell também, tá correto? Então, a gente procura examinar à luz dessas avaliações, que são fundamentos extraordinariamente positivos, tá certo? Essa é a minha mensagem que eu encaminho a vocês. E eu já de cara estou falando, não para você comprar o que eu estou falando, eu estou falando o que eu estou comprando, tá entendendo? Eu nunca falo compre, não, eu falo, eu estou comprando. Se você achar que a minha trajetória, a minha postura é de efetuar compras positivas, então vamos junto, tá correto?